E a mensagem, o tema da mensagem dessa noite é justamente esse: fé é a chama que consome o medo. E eu gostaria de pedir para a mídia para projetar Isaías 41, versos 9 e 10, e depois nós vamos ler o 13. Então, Isaías 9, 10 e 13. Então vamos. Eu os tirei dos confins da terra, dos seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois eu sou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Verso 13, por favor. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Eu gostaria só que nós lêssemos juntos o verso 10, por favor. Pode voltar lá para mim, para a gente ler junto? Vamos no 3. 1, 2, 3. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai. Nós te pedimos, Senhor Jesus, para que o Senhor governe essa palavra, Pai, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, faça com que as pessoas que aqui estão sentadas, prestando atenção nessa mensagem, consigam entender aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Medo. Na Bíblia, acerca de toda a Bíblia, alguns estudiosos, algumas pesquisas que eu fiz, ela relata que ou escrito não tenha medo, ou não tema, ou alguma variação dessa, aparece cerca de 100 a 150 vezes essa palavra, não tenha medo, não tenha medo. Eu sei muito bem que uma só palavra do Senhor falar ao seu coração, tenho certeza que já é motivo de sobra para que a gente acredite, para que a gente confie e para que a gente siga adiante. Agora imagina uma ordenança que é repetido mais de 100 vezes. Eu creio que a gente precisa prestar atenção sobre isso, e é por isso que nós vamos falar sobre isso. O medo, ele é uma emoção primária. Não sei se alguém lembra aqui de ter visto aquele filme Divertidamente, vocês viram? Então, no primeiro ele mostra essas emoções primárias, né? O medo, a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo, são emoções primárias, ou seja, ela é inato do ser humano, é universal. Ou seja, ela já nasce nós já nascemos com isso, já nascemos com medo, já nascemos com alegria, já nascemos com todas essas emoções universais, porque todas as culturas conhecem acerca disso. Ela também é adaptativa, ou seja, essas emoções nos ajudam, nos estimulam. A raiva, por exemplo, ela nos dá força. Quem aqui já passou por um momento de raiva que viu sua força aumentar? O medo, por exemplo, quem aqui já correu de cachorro? Sabe que no medo, no correr do cachorro, você corre mais do que o Usain Bolt, né? Você corre que não vê fim. Então, essas emoções, elas foram feitas para liberar alguns tipos de hormônios no nosso corpo e para nos deixar mais alerta, para nos deixar... A alegria, por exemplo, nos deixa mais sociável. Quando a gente está alegre, né? Nós nos sentimos mais confiantes, mais livres, mais sossegados. Então, o pessoal que é casado aqui sabe muito bem diferenciar uma coisa da outra. Você abre a porta depois de um trabalho, olha para a cara da pessoa, você fala: opa, hoje está tranquilo, minha esposa está alegre. Você abre a porta, já vê aquelas bochechas mais avermelhadas, você, opa, hoje são poucas palavras dentro deste lar. Então nós temos isso, é do ser humano, é normal você ter esses sentimentos, é normal a gente ficar às vezes um pouco mais irritado, um pouco mais alegre. Você consegue facilmente identificar essas coisas, mas independente se é inato, se é nosso, se nascemos com isso, esse medo, ele não pode falar mais alto, ele não pode governar as nossas vidas, assim como deve ser Jesus. Jesus que deve estar assentado nesse trono, Jesus que deve estar nos direcionando para os caminhos que nós devemos seguir. E o Isaías, aqui no texto que nós lemos, ele não está falando a respeito sobre esse medo que eu acabei de explicar para vocês, sobre esse medo biológico. O medo que ele fala aqui, e que a Bíblia relata para que nós não tenhamos, é o medo que paralisa. É o medo que nos tira
as condições no qual o Senhor já nos presenteou. Por exemplo, exemplo claro, cá estou eu. Vocês acham que quando o convite é feito, vocês acham que a gente, eba! Ou você acha que você, ai meu Deus do céu, o que vocês acham? A ou B? B com... Então é assim, é normal o impacto do convite, de você se imaginar com as pessoas te olhando, outras te julgando. De repente tem pessoas aqui que nunca me viram e está pensando, o que esse cara está fazendo ali em cima? Então isso tudo passa pela gente, nossa mente fica administrando isso tudo. Só que esse medo, esse receio, ele não pode governar, ele não pode me falar o que eu devo ou não fazer. E é esse não temas que o Senhor fala com você. Não tenha medo, não tenha medo, seja forte e corajoso, avance, siga, tenha fé, porque o que o Senhor colocou no seu coração, você pode ter a certeza absoluta que Ele vai garantir para que aquilo aconteça. No contexto histórico, no tempo onde nós lemos, o povo passava por grandes turbulências, grandes atribulações. O medo tomava conta do povo, por isso a ordem não temas. O medo que paralisa, ele não é apenas uma emoção. Esse medo que deixa a gente travado, que não faz com que a gente avance, ele não é só emoção, ele é um espírito maligno. Então nós não podemos permitir com que esse medo ele se aposse daquilo que nós temos a fazer. Quantas foram as vezes que você ouviu alguém falar as frases, não tenho outro filho, porque meu medo eu não estudo tal faculdade, porque meu medo eu não caso, porque na minha família tem históricos de pessoas que se separam, por isso o meu medo de casar Então, à medida com que a gente vai repetindo isso, a gente tira Jesus do trono, a gente tira Jesus do governo das nossas vidas e coloca o medo nessa posição. Então, nós começamos a ser governados por esse medo. Olha o cenário que vive o nosso país. Quem acompanha os noticiários, acredita eu que, à medida que você vai vendo, mais coisa vai aparecendo, mais situações vão acontecendo, mais rios você vai olhando, mais coisas, e isso vai nos gerando angústia, a ponto de nós crermos que as nossas ações, as nossas economias, os nossos avanços, aquilo que nós temos que fazer, está dependente de tudo isso. Mas se Deus já te deu um comando, faça. Nós sabemos que nós não estamos num momento tão favorável assim, não tão tranquilo. O mundo está um pouco conturbado. Você olha notícias em vários pontos do mundo e você observa isso. Só que esse tempo que Isaías está falando aqui não era diferente. Então você imagina se Isaías fica calado, prostrado e não escuta a voz do Senhor. Tem um povo esperando com que a sua voz seja manifestada no ambiente para que aquele cenário seja mudado. Foi para isso que Isaías foi levantado. Escuta a voz do Senhor e fala ao povo. O que o Senhor tem falado ao seu coração? Qual é o seu medo, de repente, de atravessar uma rua e falar com uma pessoa na qual o Senhor já falou para você falar? Quais são os convites que você anda rejeitando, deixando de lado, com medo de assumir responsabilidade? De repente, uma liderança de célula, de repente, ser anfitrião, abrir sua casa para receber pessoas, de repente, assumir um ministério, de repente, fazer parte do louvor. Independente de qual seja o convite vindo da parte do Senhor, será que esse medo está te tirando da presença? Será que você não está avançando por conta do medo instalado em seu coração? E foi justamente isso durante toda a semana que o Senhor foi falando comigo. E o mais engraçado é que cerca de um mês atrás, eu acordei de madrugada, o Senhor me deu uma mensagem, eu escrevi, falei, cara, primeira vez que eu consigo ter uma mensagem antes de receber um convite. Vou deixar guardadinho, para quando for convidado, eu já ter e não passar pelo desespero de ter que montar outra mensagem. E aí chega sexta-feira, o Senhor, você não vai pregar sobre isso não. Aí o que deu? Medo. Então nós não podemos ficar paralisados, dependendo de nossas forças, achando que a gente é capaz ou não. A gente precisa ouvir mais a Cristo. Então hoje eu trouxe 3 temas aqui para a gente discutir ao longo desse tempo, para que a gente consiga vencer esse medo. O primeiro tópico diz: não temas, Deus está contigo. Parece bem simplista, né?
Não tenha medo. É tipo quando você está nervoso, alguém fica calma, Fernanda, né? Não fica estressada não, respira. Parece que dá ainda mais raiva, né? Parece que você fica mais agitado ainda. Mas isso não é simples, isso é uma promessa. O Senhor fala, não temas, eu estou contigo, Ele não vai te abandonar. Ter a consciência de que Deus está conosco é fundamental, é essencial para as nossas vidas. Acredito que você já deve ter ouvido um Jesus te ama. De repente você carrega isso, ó, Jesus te ama, e parece que essa frase vai se tornando simples para você. Parece que é qualquer frase. Assim como a gente olhou uma vez para aquele quadro e lá, o amor decidiu te amar. Eu lembro do impacto que eu tomei quando eu li aquela frase pela primeira vez. Mas à medida que a gente vai se acostumando, de repente você nem lembra que aquilo está mais lá, né? Vai ficando normal, né? Ah, Jesus me ama, tranquilo. Mas você lembra do dia que isso se tornou verdade para você? Que a chavinha virou e você falou assim, meu Deus, Jesus me ama. Um Deus criador do céu e da terra me ama. É justamente isso que é a minha proposta hoje para você. É tentar fazer com que a chave aí dentro da sua cabeça mude. E eu falo isso para você, mas durante toda a semana eu fiquei pensando exatamente sobre isso. Eu preciso entender que Jesus está comigo. Nós precisamos entender que Ele não nos abandona. Nós precisamos entender que, independente da situação em que nós estamos passando, Jesus está conosco. E a gente precisa fazer com que isso se torne verdade. Se isso ainda não se tornou uma verdade para você, ore sobre isso, peça. Deus diz a Moisés lá em Êxodo 3,12, eu estarei com você. Davi, no Salmo 23, verso 4, diz, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Deus está comigo. Jesus, em Mateus 28:20, diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Do Antigo Testamento até hoje, a resposta de Deus ao medo sempre foi a presença dEle. Você precisa clamar ao Senhor em momentos onde há angústia, o medo, esse sentimento de agonia, de aperto, de solidão, brotar em seu coração. Você precisa fazer com que sua mente, o seu corpo foque nisso. Lá do Antigo Testamento, desde o começo até o findar, até a consumação dos tempos, o Senhor fala que Ele estará conosco. E a resposta para o medo sempre foi a presença de Deus. Essa relação de um pai cuidadoso, de um Deus cuidadoso, de um Deus que chama pelo nome, de um Deus que conhece nossas fraquezas, essa relação dele olhar nos seus olhos, de você fazer se sentir amado por um Deus todo-poderoso, isso me cativou. Até porque o início da história que eu contei para vocês fala justamente sobre isso. De repente poderia ter uma mente de um órfão, mas não. Eu entendi que Deus me ama. Eu entendi que eu tenho um pai. Ganhei até outro aqui, né? Eu preciso entender isso. Eu preciso fazer com que isso se torne verdade em meu coração. E esse amor, essa paternidade, esse desejo de amar, foi isso que foi brotando em meu coração para que eu retribuísse isso ao meu filho. Não é porque eu sofri, não é porque eu passei por medos, por frustrações, de repente por falta, que eu vou fazer com que meu filho sinta o mesmo. Não é porque você sofreu, não é porque seu pai te abandonou, não é porque de repente você nem conheceu sua mãe ou não tem familiar nenhum que te ame. Não é por isso que você vai deixar o medo tomar conta do seu coração e não se permitir ter uma família por isso. Não é porque algo deu errado em sua vida, assim como deu errado um monte de coisa na minha vida, que eu vou paralisar a minha vida por conta de medo. Eu preciso crer nas promessas. Eu preciso crer nas promessas. Ano passado nós passamos por uma situação bem difícil. Nós perdemos um bebê. Nós descobrimos que a Ju estava grávida, foi uma felicidade e tal, contamos para as pessoas mais próximas. E aí passou pouco tempo, a gente foi lá fazer o exame para escutar o coraçãozinho do bebê e não batia. E aí foi um baque, foi difícil. E aí vem muitos questionamentos, por que comigo? Por que só eu? Porque comigo é sempre mais difícil, eu não quero. E passou aquele tempo de luto, aquela tristeza. E acabou aquele momento.
E aí você imagina se nós simplesmente falássemos assim, já que deu errado dessa vez, vamos tentar mais não. Não foi isso que Deus prometeu para a gente. Então eu não posso deixar esse medo governar a minha vida, a gente vai continuar tentando sim. E em nome de Jesus, em breve, você vai ver um pequeno correndo por aqui, ou uma pequena, assim eu creio. Então a gente não pode se deixar governar pelo medo. De repente, se deu errado alguma coisa que você tentou na sua vida, eu tenho certeza que isso serviu para te amadurecer. Lembra da ministração do apóstolo falando sobre tribulações? É justamente sobre isso. Então não podemos deixar com que essas coisas tomem conta do nosso coração, com que esse medo governe a nossa vida. Nós temos ensinado, Pedro está com 6 anos, e ele entrou naquela fase que toda criança passa de ter medo das coisas, começa a ver alguma coisa ou outra na televisão, ou de repente vê alguma coisa na rua, e a própria ciência, ela explica sobre isso, falando sobre essa fase do medo. Não consegue diferenciar muito bem o que é ficção, o que é realidade, e essas coisas acabam se confundindo, principalmente à noite. E aí começa a ter medo, começa a ter dificuldades, e ele entrou numa fasezinha que ele tinha muito medo de dormir, estava com medo de dormir. Aí estava deitadinho, ele dorme numa caminha embaixo da nossa assim, e aí começou papai, mamãe, estou com medo. E aí vai a gente ora com ele, lê a Bíblia com ele toda vez antes de dormir, e aí a gente começou a orar especificamente sobre isso, reafirmando coisas que Jesus já falou conosco. Estará conosco para sempre, que ele é forte e corajoso, que o Senhor governa a nossa casa, e a gente repetia isso para ele. E certa vez, a gente orou, e normalmente ele dormia, e teve uma noite que marcou muito. A gente fez uma oração, ele deitou, subi para minha cama, pensei que ele tinha dormido, só que ele ainda estava deitadinho, assim, encolhido. Aí ele falou assim, na hora que eu estava quase pegando no sono, ele disse, papai, eu ainda estou com medo, você pode orar de novo comigo? Aí desce eu da cama, vou lá fazer uma oração com ele, ele dorme, se sentiu mais seguro, dormiu, e eu subi. E por que eu estou falando isso para vocês? É porque uma criança de 6 anos, ele já entendeu que para vencer o medo, ele precisa buscar o Senhor. Ele precisa orar, ele precisa buscar a presença, para que ele se sinta confortável e seguro para descansar. Será que essa tem sido a nossa reação? Será que tem sido isso que nós estamos fazendo em momentos de medo? Ou será que a gente tem buscado a força dos nossos braços, os nossos recursos, as nossas sapiências, nossos estudos, nosso poder de influência? Não, eu não vou ficar com medo não, porque eu conheço o líder no qual eu trabalho, ele não vai me mandar embora não. Aí eu conheço muita gente aqui no ambiente onde eu trabalho, não preciso ficar com medo. Eu começo a gerar recursos por mim mesmo. E todas as vezes que eu sinto medo, que eu sinto insegurança, ao invés primeiro de eu buscar o Senhor, eu busco pessoas. Só que o que eu estou querendo trazer para você hoje aqui, com exemplo de família, com exemplo de pai para filha, assim como eu estou trazendo do Senhor conosco, de chamar pelo nome, dessa intimidade, é justamente isso. É que você entenda, que nós entendamos que antes mesmo de procurar qualquer pessoa, por mais influente que ela seja, nós primeiro temos que procurar a Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos governa, é Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta, é Ele o dono de todas as coisas, de todas as coisas. E essa confiança, acima de tudo, não pode estar na circunstância que nos cerca, mas sim na fé em Deus. No verso 10, que nós lemos, inclusive que nós repetimos, diz assim, eu te fortaleço e eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Um dos atributos de Deus é a onipotência. Ele é onipotente, ele é todo-poderoso, ele é detentor de toda a força. Não é detentor da força, é de toda a força. Então, independentemente de qual seja a força que você está precisando para avançar, busque nele. Ele tem a força, ele tem o caminho, ele sabe o que fazer com você. Ele diz, não tenha medo, eu te fortaleço. E não é apenas uma força física que o Senhor te dá, não é apenas uma força de se manter em pé, é uma força espiritual, de sentir a presença dele caminhando conosco diariamente, para que aí sim a gente consiga levantar e ter a certeza absoluta que o Senhor, o próprio Deus, caminha do nosso lado. Quem aqui conhece a história de Gideão? Acredito que muitos. A história de Gideão é uma história que mexe bastante comigo, porque como eu falei para vocês, eu não sou uma pessoa um pouco medrosa, é algo que eu preciso inclusive
continuar a tratar, ficar vigilante quanto a isso. E no livro de Juízes, de 6 a 8, ele fala sobre essa questão. Ele diz como que Gideão viveu, como foi a história de Gideão. Gideão viveu em um tempo onde, mais uma vez, o povo de Israel fez daquilo que não aprovava, que não era de bom agrado aos olhos do Senhor. E o Senhor entregou Israel aos midianitas. Sempre que Israel, eles faziam planos, plantava, tinha ali o tempo de colheita, os midianitas, eles invadiam Israel, roubavam tudo, saqueavam tudo, destruía tudo, matava os gados, matava as ovelhas, tudo que eles tinham feito durante todo o ano, todo um trabalho que eles haviam feito, os midianitas, eles vinham e acabavam com tudo. Por esse motivo, Israel empobreceu muito, muito, e eles voltaram a clamar pelo socorro ao Senhor. E aqui eu quero fazer um breve parênteses. Nós temos o costume, um péssimo costume de quando a gente está bem, de quando está tudo certo na nossa vida, a gente perde um pouco a intensidade de adoração. E a gente critica muito o povo de Israel por ficar nesse loop infinito. Tá bom? Tá ruim. Clama ao Senhor. Melhora, tá bom? Esquece do Senhor. E fica nessa. E a gente fica, nossa, mas que povo teimoso. Mas será que a gente não vive o mesmo ciclo, não? Será que a gente, quando está desempregado, quando está doente, tem sido a mesma intensidade de adoração, a mesma intensidade de se prostrar, quando está tudo certo, quando a família está bem, quando está todo mundo saudável, quando você está empregado com um bom dinheiro? É a mesma coisa? Seja sincero com você mesmo. É a mesma coisa? Eu espero, de verdade, que nós comecemos a criar esse hábito e fazer força realmente, pedir ao Espírito Santo para que nos governe, para que a gente mantenha a nossa adoração, o nosso serviço, a nossa fidelidade, independentemente do tempo que nós estamos vivendo, se é de bonança ou se é de falta, porque a gente não adora o Senhor por conta de circunstâncias, ou pelo menos não deveria ser assim. Voltando à história, nesse cenário que passava Israel, o anjo do Senhor aparece, e Gideão, ele se sentia o menor da sua família, na menor tribo, escondido, mas Deus olha para ele, o anjo do Senhor, Jesus, olha para ele e chama Gideão de forte, corajoso. Ele diz: o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e temos a perspectiva de nós sermos o menor da nossa casa, de nós não termos talento nenhum, de nós não termos dons nenhum, mas Deus, ele tem um outro olhar sobre a sua vida. E eu espero que hoje você descubra qual é o olhar que Jesus tem sobre você. Não é um olhar de vergonha, não é um olhar de incapacidade, é um olhar de filho, é um pai olhando para o filho e falando assim: eu confio em você, eu confio em você. No fim da história de Gideão, a vitória do povo não veio pela quantidade de soldados que Gideão liderava, até porque o Senhor foi tirando pouco a pouco para fazer prova de Gideão, para ver se ele realmente confiava no Senhor. A vitória daquele povo não veio porque o medo desapareceu, até porque quem leu a história, você viu Gideão fazendo várias provas do Senhor, molha aqui, molha ali, agora seca aqui, agora molha lá. Então a todo tempo parecia que ele ainda estava um pouco medroso, mas a vitória veio porque um homem obediente ouviu a Deus e se colocou disponível para direcionar um povo à vitória. E assim também é conosco. Talvez hoje você se veja pequeno, limitado e incapaz, mas eu quero falar para você hoje, olhando no seu olho, forte e corajoso, guerreiro, guerreira, forte e corajosa, você não é incapaz. Há um Espírito, o Espírito de Deus habitando dentro de você. Toda a força de Deus habita em você. E é isso que eu espero que você entenda nesse dia, nessa noite. Eu espero que você saia daqui com o Espírito fazendo você queimar dessa verdade. E eu gostaria que, assim como o apóstolo faz, eu gostaria de repetir. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o Senhor está com você, valente. Está com você, valente. Isso, não é pela nossa força que vencemos o medo, é pela força do Deus vivo. Até aqui nós vimos que nós não precisamos temer, porque Deus está conosco.
e que Ele mesmo nos fortalece. E eu gostaria de pedir para a mídia para que projetasse para a gente Isaías 43. Eu vou ler do verso 1 ao 4, por favor. Isaías 43, do 1 ao 4. Mídia. Isaías 43, do 1 ao 4. Bom, se aparecer, vocês... Vamos lá. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. O Senhor ele vai cada vez mais afirmando, reafirmando que Ele te ama, que Ele está com você, que Ele caminha e que Ele dá povos por você, por nós, chamados filhos de Deus. Não tenha medo. No verso 1, o Senhor diz, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Perceba a grandeza dessa promessa. O Deus que criou os céus e a terra olha para você e diz, você me pertence, eu o conheço pelo nome. Ah, meu irmão, você não deve ter entendido. Deus te conhece, te chama pelo nome. Ele olha e fala assim, Fernanda, eu te resgatei. Wellington, eu te resgatei. Meus irmãos queridos, o Senhor te resgatou, Ele te protege. Marcelo Henrique, o Senhor está com vocês. Creia nisso. Ele garante que quando atravessarmos as águas não seremos afogados. Quando passarmos pelo fogo não seremos consumidos. O medo sempre vai sussurrar que vamos perder. O medo sempre vai falar em seus ouvidos. Você está perdido, você não consegue, isso é demais para você. Mas a fé nos lembra que não caminhamos sozinhos. Essa fé, esse Espírito, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele fala, você não está sozinho. O apóstolo Pedro confirma isso em 1 Pedro 2,9, que diz, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Paulo declara em Romanos 8,15, não recebemos um espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção que nos faz clamar, Abba Pai. 2 Timóteo 1,7 diz, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação. Isso significa que você não é escravo do medo, você é filho amado de Deus. E João, em 1 João 4,18 diz, não há amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O amor decidiu te amar. O amor, o próprio Jesus, veio aqui para falar para você que Ele te ama. Deu a sua vida em troca da sua, para mostrar o quão precioso você é ao Senhor. Por isso, quando o medo tentar te paralisar, lembre-se, você já foi resgatado. Você já foi comprado por um alto preço e já tem identidade em Cristo. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor, pode subir, por favor. E eu quero, enquanto o Ministério de Louvor está subindo, relembrar com vocês algumas coisas que nós falamos aqui hoje. Nesta palavra, 3 verdades que não podem sair do nosso coração. Não temas, Deus está contigo. A presença dele é a resposta ao medo. Você nunca está sozinho. Segundo, eu te fortaleço. Não é na sua força, é a força do Deus Todo-Poderoso que te sustenta com a mão direita vitoriosa.
Terceiro, eu o resgatei. Você já foi comprado por um alto preço, chamado pelo nome, e nada pode te separar do amor de Jesus Cristo. Grave isto: Deus está contigo, Deus te fortalece, Deus te resgatou e Ele te chama de filho, filho amado. Hoje o Senhor, eu tenho a certeza, porque eu creio que Ele não me fez mudar de mensagem assim por um acaso. Eu creio que há propósito nisso. Eu creio que o Senhor tirou pessoas de casa hoje com sentimento de medo, com sentimento de impotência, atemorizado com aquilo que tem aparecido em seu coração, que tem aparecido como desafio na sua vida, e esse medo de repente está querendo te paralisar, mas você precisa lembrar que a fé nos move. O medo ele tenta até te aprisionar, mas a fé liberta. O medo pode até tentar apagar os seus sonhos, mas a fé ela reacende promessas. Eu declaro hoje em nome de Jesus que todo o medo seja silenciado em seu coração. Que tudo aquilo que tem aprisionado os seus filhos nesse lugar caia por terra em nome de Jesus. Que a chama do Espírito Santo recaia sobre a sua vida e tudo aquilo que te aprisiona, meu irmão, seja derrubado agora em nome de Jesus. E após